Esther estava radiante. A igreja, decorada com flores brancas e douradas, resplandecia em harmonia com o brilho de seus olhos. Vestida em um deslumbrante vestido de renda, ela aguardava ansiosa no salão ao lado, ouvindo o murmúrio dos convidados e o som suave do órgão. Cada detalhe daquele dia havia sido meticulosamente planejado. A união com Paulo era o ápice de um amor que começou na adolescência e resistiu a todos os desafios. Os olhos de Esther percorriam o ambiente, encontrando rostos conhecidos e sorrisos de felicitações, enquanto o coração batia descompassado com a expectativa do momento tão aguardado. Quando o relógio marcou o início da cerimônia, Esther foi conduzida até a entrada da igreja. O cortejo nupcial já havia começado, e ela mal conseguia conter a emoção ao ouvir a marcha nupcial. Com passos lentos e nervosos, começou a caminhada até o altar. Seus olhos buscavam incessantemente por Paulo, mas ele não estava lá. Em vez disso, uma expressão de surpresa e murmúrios inquietos dos convidados a deixaram apreensiva. A cada passo, a ausência de Paulo tornava-se mais evidente, e a ansiedade deu lugar a um pavor crescente. Esther chegou ao altar, mas o espaço ao lado do padre estava vazio. Paulo não havia aparecido. O murmúrio dos convidados aumentou, e o desconforto se espalhou pela igreja. O olhar de Esther encontrou o do padre, que apenas balançou a cabeça tristemente. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Os padrinhos tentavam confortá-la, mas a dor da traição e do abandono no momento mais importante de sua vida era insuportável. O celular de Esther vibrou em sua mão. Era uma mensagem de Paulo: "E desculpe, não posso fazer isso. Adeus." A leitura dessas palavras foi um golpe devastador. A igreja, antes cheia de alegria e expectativas, agora estava mergulhada em um silêncio constrangedor e triste. Esther correu para fora da igreja, o vestido branco arrastando-se pelo chão, agora sujo e amassado. Lá fora, o sol brilhava como se zombasse de sua dor. O mundo parecia continuar indiferente ao seu sofrimento. Ela entrou no carro e pediu ao motorista para levá-la para casa. Durante o trajeto, sua mente estava uma tempestade de pensamentos e sentimentos. A humilhação, a tristeza e a raiva se misturavam em uma confusão sufocante. Quando chegou em casa, Esther se trancou em seu quarto, onde as lágrimas continuaram a cair incontrolavelmente. Ela olhou para o anel de noivado em seu dedo e, em um gesto de desespero, o arrancou e o jogou contra a parede. Esther estava consumida pelo ódio. A dor e a humilhação de ser abandonada no altar transformaram-se em uma fúria ardente. Não era suficiente seguir em frente, ela precisava de vingança. Determinada, Esther começou a pesquisar formas de punir Paulo pelo sofrimento que ele lhe causará. Foi então que, em uma noite de insônia, ela encontrou um antigo livro de feitiços em um sebo oculto, entre ruas estreitas e mal iluminadas da cidade. O livro prometia poder e justiça, oferecendo feitiços capazes de infligir terríveis consequências a quem os merecesse. O livro, coberto de poeira e com páginas amareladas pelo tempo, continha feitiços ancestrais de magia negra. Esther folheou com atenção, até encontrar o que procurava, um feitiço para paralisar o corpo de uma pessoa. Era exatamente o que ela queria. A vingança seria sua. Esther seguiu meticulosamente as instruções do feitiço, coletando os ingredientes necessários e preparando o ritual em seu pequeno apartamento. Velas negras, ervas raras e símbolos desenhados no chão formavam um círculo ao seu redor. Com uma foto de Paulo nas mãos, ela começou a entoar as palavras antigas do encantamento, sentindo uma energia sombria crescer ao seu redor. A atmosfera na sala mudou drasticamente. O ar ficou denso, e uma sensação de inquietação tomou conta do ambiente. Enquanto Esther recitava o feitiço, sentiu uma força poderosa fluindo por seu corpo. Seus olhos estavam fixos na foto de Paulo, agora iluminada pela luz tremulante das velas. Em meio às palavras proferidas, Esther visualizou Paulo, imobilizado, incapaz de se mover, sofrendo como ela havia sofrido.
Quando o ritual finalmente terminou, Esther caiu de joelhos, exausta, mas sentindo uma satisfação sombria. Ela sabia que algo havia mudado, que seu desejo de vingança estava em andamento. No dia seguinte, as notícias começaram a se espalhar. Paulo foi encontrado em sua casa, paralisado da cintura para baixo. Os médicos estavam perplexos, não havia explicação médica para sua condição. Esther, ao saber da notícia, sentiu um prazer macabro. Finalmente, sua vingança estava concretizada. Esther ficou extremamente satisfeita com a vingança. A notícia sobre a paralisia inexplicável de Paulo foi recebida com um sorriso de satisfação. Finalmente, ele pagava pelo sofrimento que lhe causará. A sensação de poder e controle sobre a situação a alimentava de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Ela se sentia invencível, com a convicção de que havia tomado o destino em suas próprias mãos e corrigido a injustiça sofrida. Esther passou a acompanhar de perto a vida de Paulo, certificando-se de que sua vingança se mantinha e que ele vivia as consequências de seus atos. Os dias se transformaram em semanas, e a paralisia de Paulo se mostrou permanente. Ele perdeu seu emprego, o qual estava quase conseguindo chegar ao cargo que sempre quis. Amigos começaram a se afastar, pois sentiam que Paulo seria como uma má influência para eles, e sua vida entrou em uma espiral descendente de miséria e desespero, o que ele nunca imaginaria viver, nunca imaginaria passar. Paulo, aquele homem aparentemente ousado e firme, mostrou a si mesmo que o ego e o orgulho que carregava em seu coração, apenas humilharam e pisotearam suas razões de tal forma que a vergonha cresceu, e o arrependimento, mais ainda. Esther, por outro lado, prosperava em seu trabalho e vida social. Sentia-se empoderada, uma sensação de justiça finalmente alcançada. As lembranças do altar e do abandono ainda existiam, mas agora estavam revestidas de uma vingança doce que acalmava seu coração. A sede de vingança satisfeita trouxe um senso de paz que ela nunca pensou que encontraria. No entanto, com o tempo, pequenas mudanças começaram a ocorrer. Estranhos eventos passaram a assombrar Esther. Sons inexplicáveis em sua casa durante a noite, sombras que pareciam se mover sozinhas, e um frio constante que não se dissipava, mesmo nos dias mais quentes. Esther tentava ignorar esses sinais, atribuindo-os ao estresse e à imaginação fértil. Mas conforme os dias passavam, os eventos tornavam-se mais frequentes e intensos, deixando-a cada vez mais perturbada. Uma sensação de estar sendo observada passou a acompanhá-la constantemente, um peso invisível que parecia se instalar em seus ombros. Um dia, ao voltar do trabalho, Esther encontrou sua casa revirada. Nada parecia estar faltando, mas o caos era evidente. Livros jogados no chão, móveis deslocados e as velas negras que ela usará no ritual estavam derretidas em formas bizarras. No centro da sala, o antigo livro de feitiços estava aberto em uma página diferente, uma que falava sobre as repercussões de usar magia negra para a vingança. As palavras "o preço será cobrado" pareciam saltar das páginas, e um arrepio percorreu sua espinha. Esther começou a se perguntar se havia subestimado as consequências de seus atos. Assustada e confusa, Esther decidiu procurar a ajuda de uma amiga, Mariana, que era familiarizada com o ocultismo. Ao ouvir a história de Esther, Mariana ficou preocupada e alertou-a sobre os perigos de brincar com forças desconhecidas. Juntas, decidiram consultar um antigo sábio conhecido por sua sabedoria em lidar com magia negra. Ele era conhecido por ajudar aqueles que se envolviam em situações complicadas com o oculto. Com a ajuda dele, Esther esperava encontrar uma forma de se livrar das assombrações e garantir que sua vingança não lhe custasse mais do que já havia tirado de Paulo. O sábio, um homem de idade avançada com olhos que pareciam enxergar além do presente, ouviu a história de Esther com atenção. Após um longo silêncio, ele explicou que a energia negativa gerada pela vingança cria um vínculo entre a vítima e o executor, um vínculo que só pode ser rompido com um ritual de purificação. Esther, determinada a se livrar do peso que começava a sufocá-la, aceitou seguir as instruções do sábio.
O ritual deveria ser realizado durante uma lua cheia, em um local sagrado, e exigiria uma série de oferendas e confissões de arrependimento. Quando a noite do ritual chegou, Esther estava pronta. Com Mariana ao seu lado e sob a orientação do sábio, ela iniciou o processo de purificação. As velas brancas substituíram as negras, e o círculo de proteção foi desenhado com sal e ervas. Esther, de joelhos, confessou seu arrependimento e pediu perdão pelas forças que havia desencadeado. À medida que o ritual avançava, sentia a energia pesada se dissipar lentamente, dando lugar a uma sensação de alívio e paz. Finalmente, após horas de concentração e esforço, o vínculo foi quebrado. As assombrações cessaram, e Esther, exausta, soube que havia encontrado uma nova chance de recomeçar.